Finalmente, a Marvel está revelando que os mutantes sempre existiram no UCM, sem essa de vir pessoal da Fox de outra dimensão. Se bem que isso ainda é bem possível de acontecer no Guerras Secretas. A solução mais simples e óbvia que a Marvel parece estar adotando para os X-Men é que o gene X é uma coisa raríssima. E na minha teoria, mais raríssimo ainda é o gene X se manifestar naturalmente, para você ser detectado como mutante e acabar adquirindo alguma habilidade especial. Um bom exemplo disso é a Miss Marvel, que precisou de uma fonte de energia externa que eram os braceletes, para só assim descobrir que ela tinha uma mutação no seu corpo. Do contrário, provavelmente ela viveria uma vida normal sem nunca saber disso, com o seu gene X lá quietinho, adormecido. E isso se encaixa perfeitamente com o fato do Mercúrio e a Wanda serem os únicos sobreviventes do teste com a Joia da Mente, adquirindo assim os seus superpoderes. O gene X deles só se manifestaram com a Joia da Mente. Eles seriam mutantes que tiveram uma ajuda externa para os seus poderes se manifestarem. Agora, já aqueles que manifestam o gene X mutante de forma natural, seriam tão raros que conseguiriam se manter no anonimato sem nenhum problema, aparecendo de vez em quando assim em lugares e épocas bem distintas e distantes. Um bom exemplo disso seria a aparição de dois mutantes no século XIX, no Canadá, o Wolverine e o Dentes de Sabre, e talvez só mais uma mutante na Europa, sendo a Mística, que se manteve escondida com os seus poderes, fazendo assim qualquer tipo de manifestação de um poder mutante, sendo encarado só como lenda urbana, história da carochinha, um evento sobrenatural ou algo do tipo. O próprio Namor, por exemplo, surgiu há muitos anos atrás, sendo o único mutante do seu povo. Então não seria difícil colocar um mutante judeu em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Sim, estamos falando de Magneto. E uma coincidência interessante sobre esses três mutantes que eu mencionei antes do Magneto pode explicar muito bem a origem dele. Essa coincidência é que todos esses mutantes têm algo em comum: um envelhecimento retardado. Namor, Mística, Wolverine, Dentes de Sabre. Talvez no UCM uma característica dos mutantes mais antigos seja esse envelhecimento mais lento, e essa característica vai ficando mais fraca conforme as novas gerações vão chegando, fazendo com que Wolverine, Mística e Dentes de Sabre envelheçam mais devagar, mas não tanto quanto Namor. E Magneto também possui essa habilidade. Assim, não teria necessidade de mexer na origem do personagem, pois o Magneto é da época da Segunda Guerra Mundial. E para ele ter vivido no campo de concentração na infância, ele tem que ter nascido pelo menos na década de 30. E como podemos ver, ainda vamos demorar um pouco para ver uma adaptação do Magneto no UCM, talvez só depois de 2026. Assim, o personagem teria quase 100 anos de idade, e futuramente novas adaptações do personagem não serão mais possíveis, sem alterações na sua origem. E isso é uma dor de cabeça que os personagens da Marvel e da DC acabam dando para os roteiristas, pois esses personagens não têm um arco fechado, como acontece com frequência nos mangás. Eles normalmente são reimaginados, reinventados, e personagens com origem em acontecimentos históricos acabam tendo que ter mudanças e adaptações também. Mas dizer que Magneto tem a habilidade de envelhecer lentamente pode ser a desculpa perfeita para ele não ter que ser um velho gaga quando ele aparecer no UCM. E como eu havia dito antes, essa longevidade pode ir sendo anulada conforme as novas gerações. E o aumento da população mutante tiraria os mutantes do anonimato. Mas mesmo assim, esse aumento populacional de mutantes seria algo raro de acontecer, mas já chamando a atenção do Professor Xavier, percebendo a manifestação do gene X em alguns lugares do mundo, como Colossus na Rússia, o Noturno na Alemanha, o Scott Summers nos Estados Unidos, a Tempestade no Quênia e assim por diante, fazendo com que, por exemplo, 6 manifestações do gene X na mesma década já seria um aumento surpreendente, o que faria com que Magneto e Xavier percebessem que logo os mutantes vão se tornar de conhecimento público, e os dois tomando opiniões opostas de convivência pacífica ou dominação do Homo superior. Essa batalha ideológica e incidentes com mutantes poderia ser o estopim para eles serem caçados. Eu ainda acredito que se as sentinelas forem adaptadas para o UCM, elas teriam tecnologia, designer ou pelo menos inspiração nas armaduras do Homem de Ferro ou dos robôs da Era de Ultron, inspirando assim Bolivar Trask a construir suas próprias versões das sentinelas. Mas por que o aumento da população mutante? Você deve estar se perguntando. Eu acredito que a Marvel vai escolher a opção mais simples, que é que os mutantes vão aparecendo naturalmente nas novas gerações com mais frequência. Mais outra teoria, os 3 estalos com as joias do infinito, feitos por Thanos,
Hulk e Tony Stark tenham banhado o mundo com radiação cósmica, deixando ativos genes X mutantes, igual como foi com a Wanda e com o Pietro, depois de entrarem em contato com a Joia da Mente. Mas diz aí, Nerd Farrão, o que vocês acham? Não se esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Então, um forte abraço pra vocês e falou!